Bom dia, igreja. Bom dia, pessoal de casa. Vamos a mais um estudo dessa revista maravilhosa. Esses ensinamentos aqui que têm sido de grande valia para nós. Eu não sei você, mas estudar a Bíblia dá uma paz, né? É tão bom. Ainda bem que não é matemática, que aí ia ficar um negócio meio complicado. Ia ter até que mudar de professor. Bom, gente, nós vamos hoje para a nossa lição 4, que é a quinta-feira, a primeira parte, a última ceia. E tá muito bom esse estudo. A revista inteira está ótima. E o ensinamento de hoje também está muito bom. Eu não sei se você já leu em casa. Eu não sei se você já viu do que se trata, o que está falando aqui na revista, né, nessa lição 4. Mas está muito bom. E como é bom você aprender, você saber como foi, o que aconteceu, o sentido daquilo, que valor aquilo tem para a gente. Por isso é tão bom estudar a palavra de Deus. Não pare de estudar a palavra de Deus, não deixe de estudar a palavra de Deus. Nós sempre temos algo a aprender. Por mais que a gente veja aquela mesma coisa, algo diferente Deus nos passa. Deus nos ensina. Então, não deixe de estudar a palavra de Deus, não desanime, não pare de ler a Bíblia. Os dias são corridos, é um corre-corre, é um vai para lá, vem para cá, é uma loucura total, mas nós precisamos reservar um tempo para poder nos dedicar à palavra de Deus. Primeiro porque isso é importantíssimo para o nosso crescimento espiritual. E também é muito bom ter conhecimento daquilo que a gente vive. Então, não deixe de estudar a palavra de Deus. Esteja sempre se dedicando a isso, né? Se empenhe, se motive a estudar a palavra de Deus. E nessa lição de hoje, que a gente vai falar sobre a última ceia, essa é a primeira parte da quinta. Nós vamos falar dessa última ceia. Dá até vontade de ir para lá e passar o momento da Páscoa com eles, para poder sentir ali bem de perto, né, essa sensação, esse sentimento que eles têm nessa ceia. No caso que eles comemoram até os dias de hoje, e nós vamos tratar também a respeito disso. E diz assim na palavra de Deus, lá em Lucas 22, do 7 ao 8. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascual. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão e preparem a Páscoa para que a comamos. E para gravar no nosso coração, João 1:29b diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigada pela leitura da tua palavra. Obrigada, Senhor, por este domingo aprendendo mais da tua palavra. Fala aos nossos corações, ensina-nos, ó Deus, direciona os nossos passos, não só para aprendermos a tua palavra, mas para vivermos ela também. Tenha liberdade no nosso meio e faça a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. E aí vamos lá para a nossa introdução, que fala dessa quinta-feira, que ela antecipava uma festa muito importante dos judeus, a Páscoa, que significa passar por cima. Quando
ao juízo da 10ª praga sobre as casas dos hebreus. Todos sabem que na 10ª praga os primogênitos seriam mortos. Então, os hebreus, eles iriam passar o sangue do cordeiro ali nos umbrais, ali no portalzinho, ali em cima da porta da casa deles, para que o anjo da morte passasse por cima do sangue do cordeiro e não matasse o primogênito daquela casa. Ou seja, nenhum primogênito dos hebreus foi morto, mas dos egípcios, todos. Não ficou um primogênito para contar a história. E todos os primogênitos dos egípcios foram mortos. Então, como diz a Bíblia, não houve uma casa que não houvesse um morto. Porque todos que tinham filho, teve um primeiro filho. Mesmo que fosse o único, aquele é o primeiro filho. Então, esse também morreu. Mas só nos egípcios, nos hebreus, não. Por causa do sangue do cordeiro. E aí, está dizendo aqui que na época de Jesus, a Páscoa era sempre celebrada em 2 lugares. No templo, em Jerusalém, e nas casas de cada família. Com a destruição do 2º templo, já após a morte e ressurreição de Jesus, os hebreus passaram a celebrar a Páscoa somente nas casas. Iniciando a celebração com a leitura, o texto bíblico sobre a instituição da Páscoa, que é o Agadá. Dri, vai dar para passar aquela imagem? Não? Então, só no grupo aí. Eu peguei a imagem do Agadá, Peguei a imagem desse livro, que é o livro da passagem, que eles... Nesse livro do Agadá, que é da Páscoa, que eles chamam de Pessá, esse livro ele contém hinos, ele contém trechos que contam a história ali, da passagem do povo saindo do Egito. Então, tem toda essa ordem na celebração da Páscoa deles, que é o Pessá deles. Então, eles fazem a leitura desse livro, que é o Agadá, narrado pelo chefe da casa. Só depois que se inicia o jantar, com todo o ritual que o envolve. Portanto, o motivo da sua existência é trazer à memória os fatos que antecederam a libertação do Egito, assim como Jesus ordenou ao instituir a nova aliança naquela Páscoa judaica. Jesus disse: façam isto em memória de mim. Lucas 22, 19c, que é essa ceia que nós celebramos aqui, fazendo em memória de Jesus, ao sacrifício que ele fez por nós. Então, nós vamos ver aqui sobre essa celebração do Pessá, que os judeus celebram até hoje, Tem toda uma preparação, tem todo um ritual do que acontece primeiro, do que acontece no meio, o que acontece depois, a forma de preparar a mesa, os itens que tem que estar na mesa, que compõem a mesa. Então, aqui no Agadá deles, eles vão lendo os trechos e eles vão... comem aquilo que precisa comer naquele momento. Aí eles cantam um hino ali, um hino, um louvor ali deles, que também está no Agadá. E aí eles cantam, e aí depois eles comem um outro elemento, e aí eles leem mais um trecho, e todos repetem aquele trecho que foi falado. Então, tem toda esse ritual na celebração da Páscoa que os judeus celebram até hoje, o Pessá, tá? Então, para que você não esqueça, Páscoa significa passar por cima,
porque o anjo da morte passou por cima daquela casa que estava o sangue do cordeiro. Vamos lá. No tópico 2, fala sobre o cardápio daquela ceia e seus significados. A ceia que o povo sempre celebrou, comemorou e comemora até os dias de hoje. Ao contrário do que muitos imaginam, a ceia da Páscoa que Jesus participou não tinha somente pão e vinho, também tinha ervas, carne de carneiro, maçãs, passas, amêndoas e outros alimentos. Mesmo que se limitassem aos alimentos da primeira parte da Páscoa, não deixavam de comer carne assada. Vale lembrar que a festa da Páscoa que Jesus participou dura um dia e a seguir se inicia a festa dos pães asmos, que dura mais 7 dias. Então, os judeus, eles celebram 8 dias de Pessá, né? De celebração da Páscoa. O primeiro dia é essa que nós vamos falar hoje, e depois vem a celebração dos pães asmos, pães sem fermentos, e também tem pães ázimos, né? São os pães sem fermento. Essa durava 7 dias, e aquela primeira que Jesus participou com os discípulos é a inicial, a do primeiro dia, depois vem mais 7. E aí nós vemos que na mesa ali onde Jesus participou com os discípulos, não tinha só vinho e pão, também tinha as ervas amargas, tinha um vegetal ali preparado, né? Geralmente eles colocam batata, tinha um ovo cozido, bem provável. Por quê? O que se fazia desde a libertação do povo ali das mãos de Faraó se faz até os dias de hoje. Então a celebração é essa. Jesus pediu aos discípulos para preparar a Páscoa. Eles prepararam a Páscoa para que eles celebrassem, e ali Jesus instituiu a nova aliança. Porém, os elementos estavam lá. A forma de ceiar, o Pessá, ainda era aquele. Jesus aproveitou aquele momento porque a Páscoa celebrada antes da morte de Jesus, ela tem todo o mesmo significado da morte de Jesus. Por isso ele utilizou aquele momento para instituir a nova aliança, porque os símbolos que eles já celebravam é a simbologia do que Jesus veio fazer. Então ele usou aquele momento para mostrar para todos os discípulos e para nós que ele estava instituindo uma nova aliança. Então os itens estavam lá, a mesa estava posta, a mesa estava preparada para a ceia, o Pessá, a ceia da Páscoa. E ele só ali instituiu a nova aliança dele com a humanidade. Aí vamos lá, a primeira parte da refeição pascual. Bem, antes de entrar na culinária pascual, vamos lembrar que aquela cerimônia doméstica se chama Seder. Gente, eu fiquei ouvindo. Com certeza eu vou falar umas pronúncias diferentes do que eles falam, né? Mas enfim, na dúvida, bota lá no Google que você vai ouvir os termos e aí você vai falar assim: ih, a Adriana falou errado mesmo, não é assim que se pronuncia. Mas eu vou dar o meu melhor, vou dar o meu melhor aqui para falar essas coisas aqui, esses termos aqui que não é a minha língua. Mas enfim, essa cerimônia, ela se chama Seder, né? É o jantar ali. Seder significa ordem. Por isso que a cerimônia pascual, o Pessá deles é esse Seder, porque tem uma ordem para o que falar, o que cantar, o que comer, que horas que vai orar, que horas que vai fazer. É uma ordem, por isso se chama
Seder. Tem um roteiro de 14 passos a serem seguidos. E isso está lá no Agadá, que é o livro do Pessá, o livro ali que ensina e mostra cada passo do que tem que ser feito na ceia da Páscoa. Então são 14 passos a serem seguidos. Só no 10º passo, Shulchan Aruch, Shulchan Aruch é que se trata das refeições mais livres. Isto é, fora de um ritual. Até o 10º é um ritual. O primeiro, o segundo, o terceiro e vai. Chegou no 10º, aí já fica mais livre. O passo que antecede o 9º limita a comida ao texto bíblico expressado em Êxodo 12:8, que diz: naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermentos e ervas amargas. Ou seja, é para ser feito aquilo. É o momento de ser feito aquilo. E a Bíblia deixou ali bem descrito que é para ser feito aquilo. Então, por isso que está falando. O que antecede, né, esse 10º, que agora vai ser livre, né? Não vai ser mais aquela liturgia ali, aquele ritual, né, certinho, que é o 9º. Nesse 9º limita essa questão. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermentos e ervas amargas. Aqui são mencionados, portanto, 3 alimentos que certamente estavam na mesa que Jesus instituiu a nova aliança. Com certeza, na mesa ali onde Jesus estava instituindo a nova aliança, estava a carne assada, as ervas amargas e os pães sem fermento. Por quê? Porque a Bíblia botou ali, né? Deus colocou ali: naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento e ervas amargas. Então isso estava na mesa de Jesus na hora da ceia. Isso estava ali realmente mostrando aquele cordeiro, que é Jesus, as ervas amargas, né, aquele sofrimento de Jesus, né, em ser traído, em ser chicoteado, em ir para a cruz, aqueles que ele veio salvar se voltando contra ele. Então a gente vê que esses itens com certeza estavam ali quando Jesus instituiu a nova aliança. Quanto ao pedido de Jesus de prepararem lugar para a Páscoa, trata-se de uma grande limpeza no local, chamada de chametz. O chametz, no caso, é para tirar todos os utensílios, os potes, panelas que contivessem fermento. Deveria tudo isso ser retirado da casa, com base em Êxodo 15a, que diz: 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas. E foi por isso que Jesus falou para os discípulos: vai lá e prepara a Páscoa. Por quê? Precisava fazer a limpeza, tirar o fermento, né? Tirar aquilo, preparar os itens, colocar tudo que precisa estar representado na mesa do Pessá, que é a Páscoa. Então, por isso Jesus falou: vai lá e prepare um lugar para a Páscoa. E até os dias de hoje não pode ter fermento. Durante 8 dias não pode ter fermento, não pode comer fermento e nada de fermento pode ter dentro de casa. E aí, vendo, né, alguns depoimentos, alguns vídeos, tem um rabino, esqueci o nome dele, tem um rabino que, como não pode ter nada fermentado na sua casa durante 8 dias, o que ele faz? Ele pega todos os alimentos, né, todos os ingredientes, os mantimentos ali que possuem fermento e doa. E leva tudo, leva carro cheio, sobe às comunidades e doa tudo, porque são 8 dias que não pode conter nenhum tipo de fermento em casa, nenhum tipo de alimento
industrializada ali com fermento. Então, ainda faz uma boa ação, né? Obedece o mandamento de Deus e ainda abençoa outras pessoas, que ele doa tudo. Depois de 8 dias, ele compra tudo de novo. Mas ele fica feliz porque ele está abençoando outras pessoas. Então, achei isso também muito, muito bom, né? Porque não pode ter nada de fermento dentro de casa. Não pode ter nada. O fermento ele não pode estar dentro de casa. E aí ele aproveita e ainda abençoa pessoas. E aí é isso. Então, a preparação para a Páscoa era isso, tirar o fermento. É por isso que nós temos que nos purificar, nos limpar, nos esvaziar. É essa retirada de fermento, né? Aquilo que fermenta, aquilo que faz mal, né? Aquilo que agride, que afasta de Deus. Essa fermentação, ela tem que ser retirada, né? Do nosso interior também, né? E principalmente, né? Porque isso ocasiona que você se perca ali dos caminhos do Senhor. Essa é a primeira parte da refeição pascual. A segunda parte da refeição pascual diz assim: a segunda parte da ceia pascual abrangia outros elementos da ceia que se estendiam aos 8 dias de celebração. Aí esse é mais complicado, gente. O zorá, que é o osso da perna do carneiro ou mesmo a asa de frango. Aí tinha essas imagens para mostrar para vocês, mas aí eu vou ficar devendo, você vai ter que botar no Google depois para encontrar. Né, eu peguei a imagem dos itens ali. Então tem esse que é o osso da perna do carneiro, né, ou até mesmo uma asa de frango. Tem gente até que tem alguns que celebram também com o pescoço do frango, né? Aí tem um ovo cozido, que é o betzá. Betzá é um ovo cozido. Isso é o que compõe o prato ali da ceia do Pessá, da Páscoa. Tem esse osso da perna do carneiro, tem um ovo cozido, tem o maror, que são as ervas amargas, que tem as carpaz, né? Carpaz, que é salsa, alface ou cebola. Uma tigela com água e sal, porque é para lembrar, né, as lágrimas vertidas lá na escravidão, as águas do mar vermelho ali que se abriram, né, para lembrar desse sofrimento, o suor, as lágrimas do povo escravo. Então eles deixam ali um recipiente com águas amargas. E tem o harosset, que é a mistura de maçãs, passas, amêndoas, canela e vinho, moídos e amassados, que formam um alimento com a cor de terra. E aí é tipo uma geleia, né? Eles amassam a maçã, passas, amêndoas, o vinho, né? Eles amassam ali, faz uma pastinha, uma geleinha dessas coisas que fica na corzinha de terra. É amarronzado ali para poder lembrar do barro que o povo escravo construía ali no Egito, né? Porque quem construiu ali foi o povo, né? O povo de Deus construiu tudo. Então eles fazem essa pastinha, né? Essa geleinha, para poder lembrar do barro ali que o povo utilizava, preparava para as construções no Egito. E a alface romana, chazeret. O chazeret também estava ali, além de 3 matzó, que no caso é o pão sem fermento, o pão asmo. Então, esses elementos, eles compõem o pratinho. Agora eu esqueci o nome, não sei se é kerat, eu esqueci agora o nome do prato. Tem um prato especial para colocar na mesa, não sei se é kerat, gente, esqueci o nome do prato. Os judeus, por favor, me perdoem se eu estou falando errado. Mas é isso aí. Aí nesse prato tem um ovo cozido, a erva amarga,
essa pasta, tipo uma geleia, para lembrar do barro ali que o povo preparava para construir o Egito. Aí tinha o pedaço da carne assada. O pedacinho da carne assada é somente para lembrar, ele não é comido. É um pedaço ali para mostrar o cordeiro que tinha que ser sacrificado. Fica o pedacinho ali da carne, o osso com um pouquinho de carne, um pedaço de carne. E também o pão, né, o pão sem fermento. Acho que eu falei tudo, né? O ovo, a carne, estou olhando aqui na foto. O ovo, a carne, a erva amarga, a pastinha, para lembrar o barro, a água com sal. Aí vem um vegetal, né, que é geralmente a batata cozida. Aí vem a batata e essa alface romana, que é o chazeret. No caso, eles fazem, aí tem todo um processo, né? Eles vão lendo ali o Agadá, aí chega o momento de partir ali o vegetal, eles pegam a batata, aí corta a batata, molha a batata na água amarga, come a batata, aí pega o pão asmo, come ali com aquela geleia ali de maçã, passas, amêndoas, aí come. Então, isso tudo nos passos do livro, do Agadá, que está ali mostrando o que é para fazer. E aí eles vão fazendo a ceia, até o 10º é o ritual ali, tem que ser. Depois vem mais livre, né, com os elementos que tem. Aí eles fazem uma mistura ali com um caldo, né, um caldo com o pão, faz o caldo com pão. Nada pode ter fermento, não pode durante 8 dias. Então, eles usam esses elementos. Com certeza, na ceia de Jesus estava esse prato com o ovo. O ovo é para representar, né, os judeus, eles usam esse ovo cozido para representar a destruição do templo, mas a esperança de ter novamente o templo, né? E alguns usam o ovo cozido até meio queimado, né, para poder lembrar da destruição do templo. Aí eles meio que queimam o ovo cozido ali para fazer essa representação. Então, todos os símbolos que estão compostos na mesa do Pessá, da Páscoa, eles têm significado. Todo item que está ali é para lembrar o que aconteceu. É para que geração em geração saiba o que aconteceu com o povo lá no Egito e o que Deus fez com eles, né? A libertação. Então, isso vai passando de geração em geração. As crianças participam, mas as crianças tomam suco de uva, né? Não tomam vinho, só depois que deixam de ser criança. E as crianças também participam e tem toda uma forma de preparação. Eles usam 3 pães, né, asmos, que são os matzó. Eles usam os pães, aí botam os 3 pães, cobrem os pães, pega um pedaço do pão, escondem, quebram o pão, escondem pela casa, porque as crianças, depois de todo aquele ritual, as crianças vão procurar aquele pedaço do pão asmo para encaixar, e aquele que encontrar e conseguir encaixar no pão, aí ele ganha um brinde, né? Ganha uma prenda, porque encontrou aquele pão escondido na caixa e na casa. E aí um dos judeus falando, né? Ele diz que isso é para manter a criança com vontade de participar da Pessá, né? Da ceia ali, porque a criança fica com vontade de procurar pela casa, que aí chega um momento divertido e as crianças querem procurar pela casa. Mas todas as crianças passam pelo processo da ceia, observam, cantam junto, oram junto. Eles estão ali aprendendo para que futuramente eles estejam ensinando a sua geração. Então, eles não deixam que a criança fique de fora. A criança participa
A criança conhece os elementos que compõem essa mesa e sabem o significado de cada elemento desse. Pronto, aí agora a gente já viu sobre a segunda parte da refeição pascual, que a primeira foi a retirada do fermento. Precisa limpar a casa, precisa tirar tudo que fermenta, tudo que contém fermento. Se fez um bolo ali fermentado, tem que se desfazer, não pode ficar na casa. Primeira parte da ceia pascual é essa: limpar o fermento. Não pode ter fermento na casa durante 8 dias. E a segunda parte é compor com os elementos que têm significado para o povo de Deus ali, né? E até hoje os judeus celebram dessa mesma forma. Aí vem o terceiro tópico, os 4 cálices da Páscoa. Aí você fica assim, hã? São 4? Não sabia. Eu não sabia que eram 4. E olha, por isso que eu falei de manhã, ainda é de manhã. Por isso que eu falei assim que eu vim pegar o microfone, que eu falei, não deixa de estudar a Bíblia. Por quê? Porque a gente lê sobre a ceia, a gente vê sobre a ceia, só que aí agora, nosso querido pastor trouxe esse ensinamento falando dos judeus, de como os judeus celebram. E aí era celebrado dessa forma, não mudou. Jesus foi celebrado da mesma forma. Ele só instituiu a nova aliança. Ele mostrou o motivo daquela celebração, que é a libertação do povo e a nossa libertação do pecado. Então, estudar a Bíblia é importantíssimo. Nós precisamos ter sempre essa sede de aprender mais, de querer saber. Não, mas por quê? Eu fiquei até com vontade de ir lá passar a Páscoa com os judeus, para eles irem fazendo. Não vou entender muita coisa, porque, né, em alguns vídeos que eu vi, eles usam esses termos e todo mundo repete o termo, e aí todo mundo fala, e aí tu fica assim, né? Eu não entendo, mas eles estão lá entendendo, está sendo ensinado. E é a língua deles, né? Então eles sabem. Aí vamos lá, vamos para os 4 cálices da Páscoa. Um fato muito interessante que muitas vezes passa despercebido por nós é que na Páscoa judaica não há um cálice, mas 4. Essa prática de usar 4 cálices na Páscoa, fato que a Bíblia não menciona, surgiu uma geração antes de Jesus, quando um rabino muito importante em Israel, descendente direto de Esdras, chamado Hilel, e estabeleceu a ordem dos 4 cálices para ser usado na festa da Páscoa, por causa do nome de Deus ser composto de 4 letras hebraicas: Yod, Yeh, Vav, Ev. Essas 4 letras hebraicas, elas compõem Deus. Então, por causa das 4 letras, ele instituiu 4 cálices na ceia da Páscoa. De acordo com o Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, durante a cerimônia, para demonstrar a alegria da libertação, bebem-se os 4 cálices que remetem aos 4 verbos citados em hebraico, utilizado para descrever a libertação no Egito: retirar, libertar, resgatar e tirar. Ou seja, esses 4 verbos, eles são pela libertação do povo, mostrando o quê? Que Deus retirou o povo do Egito, libertou o povo do Egito, resgatou o povo do Egito e tirou o povo do Egito. Então, esses 4 verbos, eles são também representados nos 4 cálices. Então, na hora da ceia, tem que ter os 4 cálices. Também tinha a imagem aqui, tá, gente? Eu também peguei a imagem do cálice. Aí tem que ter os 4 cálices e as pessoas têm que beber
dos 4 cálices, porque tem que beber desse retirar, libertar, resgatar e tirar. É em alegria a libertação. E aí tem até num dos passos, onde na ceia judaica lá do Pessá, quando eles vão falando as pragas, por cada praga, eles botam o dedo no cálice e bota no prato ou no guardanapo ali, e aí fala da primeira praga, bota uma, e eles fazem isso 10 vezes para lembrar as 10 pragas. Então é uma forma de mostrar que aquele cálice, aquele vinho, aquele sangue, ele trouxe aquelas 10 pragas para a libertação. Então eles fazem isso de 10 vezes. Eles falam a praga, bota o dedo, pinga. Fala a outra praga, bota o dedo, pinga. Então eles têm essa simbologia. Além das 4 letras que motivaram a criação, D-E-U-S, né? Deus. Só que aí é Iod, Ev, Ave, Vav e E. Essas 4 letras que motivaram a criação desse costume de 4 cálices também tem associado a libertação do Egito. Retirar, libertar, resgatar, tirar. O rabino Dan Ben Avraham citou os nomes de cada cálice na ordem da sua degustação. Tem 4 cálices na mesa, mas tem uma ordem. A ordem é, primeiro, cálice da santificação. Segundo, cálice do juízo. Terceiro, cálice da redenção, que se enchia até quase transbordar. Quarto, cálice do louvor. E aí eu também trouxe a imagem dos 4 cálices e um é o cheio. Um só é o que está mais cheio, que é o da redenção. Então esse rabino, né, ele citou esses nomes para os 4 cálices da ceia pascual: santificação, juízo, redenção e louvor. Na época de Jesus, esse costume já estava bem assimilado entre os judeus, porque eles já faziam isso. Jesus não veio ensinar a Páscoa. Não, gente, Jesus veio instituir a nova aliança. A Páscoa já era celebrada entre os judeus, já era um costume. Então, muito provável que Jesus, ao instituir a nova aliança, tenha se utilizado pelo menos de 2 dos 4 cálices. Muito provável que ele tenha utilizado 2. Vamos perceber agora aqui no texto de Lucas, que diz assim: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele, reticências, e, pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Reticências. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Separemos cronologicamente tais detalhes daquela Páscoa. Vamos lá. Primeiro, Jesus, assim que iniciou a celebração da Páscoa, tomou um cálice. Ou seja, por quê? Tinham 4. Então, ele tomou um. Ele pegou um cálice dos 4. Segundo, assim que deu graças, o repartiu entre seus discípulos, como costumava acontecer com o primeiro cálice, o cálice da santificação. Nós já vimos os termos dos 4 lá na frente, os 4 termos: santificação, juízo, redenção, louvor. Então, o primeiro cálice era o cálice da santificação.
muito provável que Jesus, quando pegou um cálice, deu graças e repartiu entre os discípulos, esse cálice foi o primeiro, o da santificação. Terceiro, após distribuir o cálice aos seus discípulos, ele pegou um pão sem fermento, o partiu e também distribuiu entre eles. Quarto, depois ele ceou a refeição pascual judaica. Então, ele fez a Páscoa. Ele pegou um cálice, deu graças, o partiu. Ele pegou o pão também sem fermento, distribuiu, partiu ali, deu aos discípulos e eles cearam. Eles fizeram todo o costume da ceia dos judeus. Essa aqui, né, eu já apresentei no início do nosso estudo. O do ovo, das ervas amargas, da água salgada, daquela carne ali, do cordeiro. Ele fez a ceia, ele ceou com eles a refeição pascual judaica. Quinto momento, né? Momentos depois, após ter ceado, ou seja, já fez toda aquele ritual da ceia pascual que os judeus fazem até hoje. Depois dele ter ceado, é que ele tomou o cálice e instituiu com suas palavras a nova aliança, sendo provável que o cálice do versículo 17 não seja o mesmo do versículo 20. Mesmo porque havia 4 cálices na mesa da Páscoa. E o terceiro deles, o cálice da redenção, só era bebido após a ceia. E isso é o ritual da ceia judaica. Então, tomava o primeiro cálice, né, toma o primeiro cálice, que é o da santificação, e aí faz a ceia e depois toma o terceiro cálice, que é o da redenção. Então, muito provável, por isso nós estamos vendo aqui, que muito provável que Jesus tenha usado só os dois e tenha usado 2 diferentes. O primeiro, que é o da santificação, e o terceiro cálice, que é o da redenção, porque esse era bebido depois de cear. E nós vemos na Bíblia que Jesus pegou um cálice, deu graças, o partiu, pegou o pão sem fermento e também partiu com os discípulos, e aí eles cearam. Depois da ceia, ele pegou o cálice, ou seja, o cálice que vem depois da ceia. O cálice que vem depois da ceia é o cálice da redenção. Então, Jesus pegou o cálice da redenção. E é importante ressaltar, quando o terceiro cálice era bebido, os pais ensinavam aos filhos a importância do sangue do cordeiro para que não houvesse morte no meio do povo hebreu. Trata-se de um momento didático na ceia pascual. Por isso diziam que este cálice se chamava o cálice da redenção, pois aquele sangue pagou o preço da liberdade daquele povo. Note que interessante. Tendo Jesus pegado o terceiro cálice, o da redenção, uma vez que foi após a ceia, ao invés de dizer aos seus discípulos que eles foram livres da morte pelo sangue daqueles cordeiros, ele declarou, quando ele pegou o cálice da redenção, ele declarou assim: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Lucas 22, 20. E ali ele mostra que não se tratava daquele cordeiro que é sacrificado para passar o sangue na porta para libertar o povo da escravidão. Não, agora a nova aliança é essa. É no sangue de Jesus para ser derramado, que foi derramado pelos discípulos, né? E por todos nós. Então a gente vê que Jesus celebrou a Páscoa judaica, mas aproveitou
o momento, a história, a simbologia para instituir a aliança conosco, a nova aliança, que é aquela aliança de libertar o povo, já é celebrada desde sempre. E no momento que Jesus estava aqui na terra, ele precisava mostrar que agora a simbologia não se tratava apenas do povo escravo, se tratava agora de uma outra escravidão, a escravidão do pecado, que o sangue de Jesus é que limpa, é que pode estar trazendo redenção a esse tipo de escravidão. Então foi por isso que ele instituiu neste momento. Ele poderia ter falado em outro momento, né? Ele poderia ter falado no dia, sei lá, em qualquer outro dia, no dia das crianças, ele poderia ter falado. Mas ele utilizou o melhor momento, com a melhor situação, para ele dizer: agora sou eu que estou salvando vocês. Agora não tem um faraó aqui fazendo vocês construírem coisas, mas tem um pecado que vai levar vocês à morte. E eu estou aqui para derramar o meu sangue. E aí foi isso. Todo mundo estava ali, como até hoje, vendo a libertação do povo, vendo o faraó trazendo toda aquela amargura para o povo, e Deus trazendo o refrigério, Deus trazendo a redenção, né? Limpando, libertando o povo. E aí, nesse momento em que eles estão em alegria, comemorando, festejando essa passagem, Jesus vai lá e fala: agora sou eu que estou fazendo a passagem, agora sou eu que estou libertando vocês. E aí era o momento mais propício para ser feito a nova aliança. E aí nós vemos, né, que tudo da Páscoa judaica reflete no nosso Senhor Jesus. Nós já fizemos a campa dentro aqui na igreja com as crianças, foi muito bom, foi muito bom. Vamos ver se ano que vem a gente faz de novo, porque foi muito bom, né, Enzo? Muito bom. O Enzo vai envelhecer e ele não vai esquecer desse acampa dentro, gente. Foi maravilhoso. Eu ia até trazer para vocês aqui a ceia pascual, mas eu falei: poxa, eles são adultos. Criança que gosta, né, de ver, de pegar. Eu ia trazer o ovo cozido, um pedacinho de carninha assada, as ervas amargas, o alfacezinho. Claro, não ia ser o alface lá dos judeus, mas ia ser o meu, né? Então, eu ia fazer, mas, enfim, né? Adulto é menos lúdico. Mas tem adulto que gosta, eu gosto. E aí nós fizemos o acampa dentro de Páscoa, aqui na igreja. E no nosso primeiro acampa dentro, nós fizemos a passagem do povo, né? A libertação do povo. Nós tivemos até Mar Vermelho. Nós tivemos até o povo aqui saindo com Moisés. Tivemos um faraó. Gente, foi muito bom. Foi muito bom. Não foi, Enzo? Foi muito bom. Aí a gente fez uma porta para as crianças pintarem. Gente, foi uma melecada. Foi. Mas foi tão bom. E aí as crianças pintaram de vermelho. Ó, eu só não trouxe um cordeiro pra gente matar, porque eu ia ficar com pena. Mas a vontade era até de botar as crianças para matar o cordeiro. Não, gente, que isso? Ai, meu Deus. Brincadeira. Mas, enfim, no nosso acampa dentro, nós fizemos como se nós fôssemos os hebreus e nós nos vestimos de hebreus, tá? A gente botou aquele vestidão, botou o negócio na cabeça. E nós éramos hebreus, aí a gente passou a tinta vermelha, que era o sangue, né? Naquele umbral ali. E aí tinha até o caixão de José. Não tinha, Enzo? Gente, eu fiz um caixão de papelão. Olha só, gente. Ah, meu Deus, mas é muita vontade de fazer um negócio muito lúdico, né? E tinha o caixão de José. Eu fiz 3 pirâmides. Enchemos de areia. Gente, enchemos de areia aqui. Aí teve as pirâmides, areia, aí teve o caixão de José, porque José pediu para não deixar os ossos dele lá. Que quando o povo fosse liberto, ele queria que levasse os ossos dele.
Então eu precisava mostrar para as crianças que aquilo aconteceu. E aí nós fizemos, aí teve aqui o Mar Vermelho desse lado, aí tinha Moisés, tinha o faraó, nós éramos o povo hebreu, e a gente naquela coisa, e pinta, e senta, e aí caçamos o cordeiro, procuramos o cordeiro estava escondido, a gente tinha que procurar o cordeiro para sacrificar de mentirinha, o cordeiro, passar o sangue, gente, foi maravilhoso. E aí a criança entende com facilidade, né? Fica assim, ai meu Deus, foi assim que o povo foi liberto. E depois, na outra comemoração, nosso outro acampadentro de Páscoa, aí a gente trouxe a crucificação de Jesus, né? Nós espalhamos as imagens pelo santuário aqui, espalhamos as imagens de Jesus no Getsemane orando, Jesus na cruz, Jesus sendo crucificado, e ficou espalhada aqui várias placas para as crianças irem vendo. Chocante, mas é real, porque é para todas as idades, gente. É para todas as idades. Minha filha pequenininha estava ali vendo Jesus na cruz, porque é verdade, ele não morreu ali, eles precisam saber. Então a gente espalhou ali a crucificação, as imagens desse período de Jesus. E aí nós ficamos com as crianças, nós fizemos os pães sem fermento, ficou aquela coisa deliciosa de todo mundo metendo a mão naquela massa, né, com azeite ali, e todo mundo fez o seu pãozinho, mexeu e tal. Aí eles aprenderam que não podia ter fermento, né, que tinha que comer rápido, porque a Bíblia fala que não deu tempo do povo assar o pão, eles tiveram que sair logo. Que quando eles foram celebrar a Páscoa, Deus já deixou ali avisado, ó, vão vestido, já separa as coisas, calça e sandálias, porque na hora que passar o anjo da morte, matar os primogênitos, Faraó vai botar todo mundo para fora. Vocês têm que estar prontos para sair. Então nem deu tempo de assar o pão ali, né? Mas enfim, foi muito bom esses acampadentro que nós fizemos de trazer a simbologia da Páscoa da libertação do povo e mostrar que com Jesus foi a mesma coisa. Jesus, ele é o cordeiro sacrificado para a redenção ali, para a libertação. E aí a gente vê, na Páscoa judaica, né, os hebreus, eles tinham que pegar um cordeiro macho. Não podia ser fêmea. Olha porque que uma Páscoa tem tudo a ver com a outra. O cordeiro não podia ser fêmea. Por quê? Porque Jesus não é fêmea. Jesus é macho. Então, o cordeiro para a Páscoa tinha que ser macho e perfeito. Não podia ser um cordeiro manco, um cordeiro sem pata. Não podia. Tinha que ser um cordeiro perfeito. Nosso Jesus, ele é perfeito. Nosso Jesus não tem pecado, não tem mácula, não tem erro, não se encontra defeito no nosso Jesus. Ou seja, o Cordeiro da Páscoa, macho, perfeito, sem defeito, é o nosso Jesus. Macho, perfeito, sem pecado. É o nosso Jesus. E aí, diz na Páscoa dos hebreus que eles teriam que assar a carne. Não poderia ser cozida, não poderia ser frita, não poderia ser de outra forma. Tinha que ser assada. E a instrução, lá em Êxodo 12, é que não podia quebrar nenhum osso do cordeiro. Dos hebreus, nós estamos falando na primeira Páscoa. Não podia quebrar nenhum osso daquele cordeiro macho perfeito. Nenhum osso podia ser quebrado. Tinha que comer tudo, e se sobrasse algo, não poderia ficar para o dia seguinte. Tinha que queimar tudo. Ou seja, não podia quebrar nenhum osso daquele cordeiro feito para o sacrifício. Algum osso de Jesus foi quebrado na cruz? Não. Os soldados romanos, eles quebravam as pernas de quem estava crucificado para morrer mais rápido. Porque morte de cruz é uma morte demorada. Mas Deus
fez com que Jesus morresse mais rápido da história. E aí, como estavam se passando o tempo, os soldados foram lá quebrar as pernas dos ladrões e de Jesus para que eles morressem mais rápido. Até porque, lembram, vocês não foram lá, mas vocês sabem que ele era a Bíblia. Lembra que o céu escureceu, o véu do templo se rasgou e aí todo mundo entrou em pânico. Desespero porque viram que mataram a pessoa errada. Na realidade, mataram a pessoa certa. Ele tinha que morrer. Porém, eles não deveriam ter matado o nosso Senhor Jesus. Eles erraram nisso, né? Porque eles mataram uma pessoa pura, sem erro, perfeito. Aquele cordeiro sem defeito nenhum. E aí, na hora de quebrar as pernas, né? Os joelhos aqui deles, dos três da cruz, eles viram que Jesus já estava morto. E aí o que ele fez? Furou ali só para ter certeza, constatar, e eles furaram o lado de Jesus com uma lança. E dos outros ladrões lá, eles quebraram as pernas. Ou seja, olha a Páscoa dos hebreus se cumprindo em Jesus. O cordeiro macho, sem pecado, sem nenhum defeito e nenhum osso quebrado. E aí nós vemos na Bíblia que fala que nenhum osso de Jesus foi quebrado. E Deus falou para os hebreus que não podia quebrar nenhum osso daquele cordeiro sacrificado para a redenção dos hebreus ali. Então nós vemos que um liga no outro. A Páscoa dos judeus, da libertação do povo, é sim a Páscoa de Jesus aqui morrendo por nós. Da mesma forma que foi morto aquele cordeiro lá no Egito para libertar o povo, foi morto Jesus como nosso cordeiro para a nossa libertação. Então, se alguém falar assim, não tem nada a ver Jesus e os hebreus lá, o cordeiro, tem, gente, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Aquele cordeiro que na ordem de Deus tinha que ser daquele jeito, a ceia tinha que ser daquela forma, é o mesmo de Jesus. Jesus veio para cumprir e para quando falassem alguma coisa, ele ser representado como aquele cordeiro. Porque se alguém falar assim, não, mas eu só acredito na passagem lá dos hebreus, na libertação dos hebreus. Mas por que? Se Jesus veio da mesma forma. Ele morreu do jeito que Deus falou lá. Não podia quebrar osso, tinha que ser perfeito, tinha que ser macho. Jesus é totalmente a descrição do nosso Senhor Jesus na cruz. Continuando. Então, gente, não esqueça, né, que uma Páscoa com a outra tem tudo a ver. Jesus só utilizou aquele momento da ceia pascual para instituir a nova aliança. Talvez agora consigamos entender melhor a grandiosidade daquele momento, pois Jesus estava lhes, os discípulos, e nos dizendo que o seu sangue, e não mais o do cordeiro, é que os discípulos e nos livraria da morte. Outro detalhe se deu pelo fato de que, sendo o único dos 4 cálices cheios até a borda, para representar que todo o povo hebreu foi redimido, este geralmente transbordava enquanto se falava sobre a libertação do Egito, provavelmente apontando ao gesto que teria sido feito por Jesus ao dizer, reticências, derramado em favor de vocês. Lembra dos 4 cálices? É que vocês não vão conseguir ver a imagem. Nos 4 cálices, um era o mais cheio. Ele estava quase transbordando. É o cálice da redenção. O cálice que é pego depois de ceiar, que foi o que Jesus pegou para falar que o sangue foi derramado por nós. Por quê? Porque o cálice mais cheio é o cálice que vai entornar na hora de pegar, de segurar, de mexer, e aí já traz tudo como tem que ser trazido. O sangue de Jesus, ele foi derramado por nós. Por isso ele pegou o cálice da redenção, que é o mais cheio, que vai entornar. Provavelmente, quando ele pegou aquele cálice para mostrar para os discípulos, derramou. E aí trouxe toda a questão de Jesus falar,
derramado em favor de vocês. Ou seja, aquele sangue foi derramado para que a gente fosse redimido, para que nós fôssemos libertos. Então, você já sabe que na ceia pascual judaica são 4 cálices. E Jesus provavelmente usou esses 2. O primeiro, que é o da santificação, e o terceiro, que vem depois da ceia, o da redenção. Primeiro, para nos santificar. Por isso ele pegou aquele. Ele pegou um cálice, deu graças e repartiu. Que todos tinham que beber daquele cálice, do cálice de santificação. Nós estamos a todo tempo buscando santificação. Não somos perfeitos, nem seremos. Não somos santos, nem seremos. Mas estamos buscando a santificação. A gente está a todo tempo tentando melhorar. Cantando aquela música, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei. Sou humano e eu só sei errar. Eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Então a gente está assim, ó, buscando essa santificação. Conclusão. Não é correto dizer que Jesus instituiu a Páscoa. Amém? Não foi ele. Os hebreus já celebravam há séculos. O que Jesus fez foi dar a interpretação correta sobre os elementos da mesma, ou mais, sobre para onde a Páscoa apontava, para si próprio, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Então ele veio só para mostrar, ó, tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo essa água amarga? Foi a amargura que eu passei por vocês. É a amargura que vocês passam estando em pecado. E tá vendo essa erva amarga aqui? Essa água salgada é o choro. É o choro da cruz. Aí a Alessandra falou para mim assim: mãe, mas por que Jesus não gritou? Não mandou todo mundo parar? Falei: não, filha, porque ele tinha que morrer na cruz por nós. E ele morreu quietinho. Aí ele: mas ele não sentiu dor? Aí eu falei: sentiu muita, mas ele nos amava muito mais do que estava doendo. Então ele veio trazer aquela simbologia já vista para ele, para mostrar que tudo ali indica ele. Ele está ali como cordeiro, ele está ali com as ervas amargas, ele está ali com a água salgada, tirando todo o sofrimento, né, toda a nossa lamúria, nossa dor. Para quê? Para nos dar redenção. Então, ele veio fazer isso. Ele não veio trazer Páscoa. Ele veio mostrar que ele tem uma nova aliança conosco. Aquela aliança dos hebreus foi ótima, sim. Agora é uma nova aliança. É aquela que nos limpa dos nossos pecados e nos permite viver com ele. Jesus escolheu a ocasião ideal, adequada, propícia para instituir a nova aliança de Deus com a humanidade. A Páscoa. Aquele momento era ideal porque, além de todo o projeto de Deus apresentado simbolicamente na antiga aliança, que se cumpria na pessoa do Deus encarnado, Jesus, aquela ocasião era e é o momento quando todo o povo de Israel se lembra da libertação e remissão que Deus lhe concedeu no Egito. Só que agora, ao invés de dizer, fazer isto em memória da saída do Egito, não, ele disse, fazer isto em memória de mim, dele, não mim, dele. Fazer isso em memória de mim, em memória da libertação, não daquele Egito, mas do pecado. Então é isso que ele veio trazer. Nós estamos vendo a primeira parte da quinta-feira. Domingo que vem vai ser a segunda parte. Então hoje nós estamos vendo isso. Jesus veio trazer a nova aliança, mostrar para a gente que agora nós temos oportunidade da libertação do pecado. Ninguém aqui está no Egito. Ninguém aqui está construindo pirâmide. Ninguém aqui está no sol escaldante. Não, mas todo mundo está condenado ao inferno se não aceitar a Cristo. E foi isso
que ele veio dizer. Aquela redenção do Egito não é o real motivo para ser celebrado agora. É para ser celebrado agora a redenção que ele trouxe para nós do nosso pecado. E agora você já sabe sobre o Pessá, que é a Páscoa, que é passar por cima. Então, que o sangue do Cordeiro Jesus esteja na sua casa para te livrar da morte, do pecado, para te livrar da condenação eterna, porque somente o sangue de Jesus pode nos redimir dos nossos pecados. Amém, igreja? Então, agora que você já entendeu que a gente celebra essa ceia aqui em memória de Jesus, a gente celebra pedindo perdão dos nossos pecados e em alegria, porque é um momento de alegria, porque você, a partir disso, pode ser salvo. Então agora quando você vier ceiar a ceia de Cristo, aí você já vai vir diferente. Você vai lembrar daquela passagem, daquela libertação dos hebreus e que agora é a sua vez de ser liberto do pecado. Então a gente vai celebrar a ceia do Senhor, trazendo à nossa memória que Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. E olha que significado tão grande é a Páscoa. Então quando a gente for celebrar a próxima Páscoa do ano que vem, que a gente sabe que não é o coelho, não é o chocolate, mas que a gente traga bem forte, com muita convicção, aquela verdadeira Páscoa para dentro da nossa casa. Nem que a gente faça uma ceia para mostrar para a nossa família ali, nossa casa, como os judeus fazem, mas que a gente faça aquela ceia para falar, ó, tá vendo? A Páscoa é isso, ó. Aconteceu isso no passado, os hebreus viviam assim, aí Deus foi lá, pegou o cordeiro macho, mandou pegar, né? Mandou pegar o cordeiro macho, perfeito, sem nenhum pecado, para a gente sacrificar, passar o sangue. Conta a história da Páscoa e faz ali a ceia com suco de uva para os seus filhos, ou com vinho mesmo para os adultos. Faz ali para que aquelas pessoas entendam que esse Jesus não veio só para libertar o que já estava liberto, que são os hebreus. Não, ele veio libertar a nossa casa do pecado. E essa é a grande realidade da Páscoa, dessa quinta-feira dos últimos dias de Jesus. E olha que Jesus tão lindo, né? Fazer isso por nós, que estamos valendo muita coisa não, né? Mas Ele vê na gente grande valor. Então pega esse seu valor que você tem nas mãos do Senhor Jesus e seja valoroso e valorosa nas mãos dele. Amém, igreja? Então fique de pé. Que Deus possa ter te ensinado bastante nessa manhã, porque foi muito bom saber que existe esses 4 cálices, né? E aí Jesus pegou um, falou para a gente se santificar, pegou o terceiro e falou que ele veio nos redimir. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, por esse momento na tua casa, na tua presença, Deus, aprendendo mais da tua palavra. Continua, Senhor, nos ensinando. Continua, Deus, nos mostrando o caminho que devemos andar, como temos que nos comportar, o que temos que fazer, ó Deus, o que temos que falar, o momento certo de agir. Deus, sonda nossos corações, capacita cada um de nós para que nós possamos continuar na tua presença, fazendo a sua vontade, ó Deus, e sendo motivados a querer aprender mais e mais de ti. Toma também, Deus, essas vidas em tuas mãos. Repreende tudo que não provém de ti, Pai. Que caia por terra toda cilada do inimigo. Que caia por terra, ó Deus, toda palavra negativa, toda palavra maldita que tenha sido lançada sobre essas vidas. Senhor, restitui sonhos neste lugar aqui que está descrito, ó Pai. Restitui família, restitui amor, restitui, ó Deus, a saúde.
Traz, Pai, um milagre para cada vida aqui mencionada e que eles possam contemplar o teu agir. Leva-nos, ó Deus, para nossa casa, guardados, protegidos. Senhor, que nenhum mal venha nos alcançar, que nós não venhamos, ó Deus, sofrer nenhum dano, que o Senhor possa estar nos guardando, ó Deus, em cada segundo das nossas vidas, como o Senhor tem nos guardado. Que possamos encontrar o nosso lar em paz e tudo aquilo que queira tirar a nossa paz nessa manhã, neste domingo, que caia por terra, para a honra e glória do teu nome, e que tenhamos ânimo, força de vontade de estar no culto de logo mais. É o que eu te peço, já crendo no nome do teu filho amado Jesus. Amém. Não saia correndo, se despeça do seu irmão que está aí próximo de você e fala para ele, ó, vem às 18 horas, hein, que tem culto, hein.